Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia. Bom dia a todos, a todas, amigos e amigas queridos, queridas. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 680. Começou o ano, né? Feliz Ano Novo, acabou o Carnaval no Brasil, mais varonil, né? Mas a gente segue também entre trabalhos e diversões, entre tensões e relaxamentos, em busca da razão perdida. Seguimos aqui agora hoje com a edição número 680 do Teoria de Tudo, ao infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Falamos ao vivo aqui do quinto andar do polo da Unicesumar de Caxias do Sul. No guarda-chuva de Sabe Caxias está o Teoria de Tudo, mais de 1000 horas de gravações e sempre trazendo para você, né, pautas de variedades em busca de um raciocínio melhor, enfim, assuntos diversos, política, religião, filosofia, né, psicologia, música, cultura, enfim. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025, 10 horas 8 minutos ao vivo oficialmente, mas você pode estar nos ouvindo por toda a plataforma, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em collabs, né, na TV Caxias, canal 14 da NET, e pelas redes também do Facebook de Sabe Caxias, no termo que configuramos como pós-audiência. Portanto, confira a sua hora aí. E por isso mesmo nós deixamos alguns destaques do Brasil e do mundo para que você possa também se referenciar na história do tempo, sendo que hoje, né, em dia, tudo fica gravado, tudo fica registrado no tempo, isso é muito legal. Teoria de Tudo traz para você, então, antes da nossa entrevista, alguns destaques. Deixa eu colocar na tela aqui o site de Sabe Caxias, aonde você vai encontrar também a nossa informação completa desde 2010, a empresa Sabe Caxias. Nós estamos aí com as informações para hoje também. Festa das Colheitas teve público de 20 mil pessoas no primeiro final de semana, cerca de 20 mil pessoas, como eu disse, prestigiaram um evento que é gratuito nos pavilhões da Festa da Uva. Vale a pena você conferir as altas temperaturas registradas na sexta e no sábado, deram lugar à sensação térmica mais amena, acompanhada de chuva no domingo. E aí você encontra, né, o contraste climático que não foi um empecilho para o sucesso do primeiro final de semana da Festa das Colheitas. Confere lá no site sabecaxias.com.br o principal destaques, e também no Brasil e no mundo, Receita Federal vai divulgar nesta semana regras do imposto de renda e a data da declaração. Termina nesta segunda-feira pagamento especial do saque aniversário do FGTS. Ministro da Justiça nomeia ex-ministra da Agricultura Cátia Abreu para Conselho Penitenciário. Partido de Bolsonaro considera improvável Lula não ser candidato à reeleição. Papa teve noite tranquila e mantém repouso, diz o Vaticano. Neymar quebra o silêncio e diz que sentiu lesão 2 dias após virar a madrugada na Sapucaí no Carnaval. O Neymar se lesionou no Carnaval. Só podia ser o Neymar, não tem explicação. 1,6 milhão de mulheres podem ter tido fotos ou vídeos íntimos divulgados sem consentimento. Isso é muito grave. Também, Teoria de Tudo, vamos aqui ao rápido intervalo de 30 segundos para apresentar as meninas aqui que estão já presentes no programa para falarmos sobre educação. Deixa eu achar o comercial aqui da CPR Rodas e Pneus. Lembrando a você que nós temos o esporte também daqui a pouquinho. É o Teoria de Tudo que está no ar. Não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas
minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. 10 horas 12 minutos, 10 e 12, hora oficial do Brasil, neste verão, já um pouquinho mais ameno, como disse, né? Hoje 19 graus a temperatura neste momento. Congresso Desenvolver 2025, um novo olhar para a infância e o desenvolvimento infantil. O evento reúne especialistas em desenvolvimento infantil com práticas baseadas em evidências. É a segunda edição do Congresso Desenvolver, que acontece no dia 22 de março de 2025. Pois a gente vai falar o serviço, não é? Mas apenas para citar, o evento traz uma programação enriquecedora para pais, educadores, cuidadores e profissionais atuantes no desenvolvimento infantil em suas 4 grandes áreas: físico-motor, cognitivo, psicossocial e emocional, comunicação e linguagem. O congresso é idealizado por Gica Pistori e Vivi Thomas. Elas estão aqui presentes, não é, para tratar comigo um pouquinho, né, sobre o assunto, divulgar também a importância da educação como base também em todas as fases. Deixa eu trazer elas para telas aqui e cumprimentar as meninas, né? Começar pela Vivi. Tudo bem, Vivi? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui, receber esse convite para poder falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. Muito importante. Gica, bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia a todo mundo que está aí ouvindo a gente. E como a Vivi falou, é um super prazer estar aqui falando sobre o nosso propósito enorme que é o Congresso Desenvolver. Vamos começar então, já que está com o microfone contigo, já fala contigo aí, vocês podem ficar à vontade para interferir, né? A gente vai bater um papo aqui bem essencial, no sentido do que é o Congresso, como ele surgiu, qual é o propósito. Então, o Congresso Desenvolver surgiu em 2023, né, comigo e com a Vivi, falando um pouquinho das nossas áreas de atuação. Eu, na época, trabalhava como coordenadora de uma equipe de professores e sempre trabalhei com crianças na área de natação. E a Vivi, fotógrafas de família, né, fotografando famílias, e a gente conversava um pouquinho sobre como a gente poderia desenvolver um pouquinho melhor as nossas crianças, pensando que elas são o nosso futuro, né? Sim. Se a gente quer um futuro melhor, a gente precisa começar na base, que são as crianças. Então, a gente resolveu fazer um congresso falando para pais, professores, cuidadores de criança, que são aqueles que vão formar a nossa base, né? Então, a gente tem que começar trabalhando com as famílias e com as escolas para poder, enfim, levar essa transformação para as crianças, que é o nosso objetivo principal. E todos os painéis, ideias, enfim, focados justamente a várias áreas, né, do desenvolvimento. Achei bem, e acho bem importante isso, cada vez mais, né, ferramentas esparsas surgem e não se dá o aproveitamento. Às vezes um painel como esse acaba trazendo, né, o espelho, a lente para essa questão. Né? Não, eu diria um problema, eu diria que é um desafio. Né? Isso aí, é um desafio. E exatamente isso, Miguel. Quando a gente resolveu fazer o congresso, a gente viu que o mercado está muito carente disso. Então, hoje em dia, na internet, a gente tem muita informação e, às vezes, a gente fica meio perdido, né? Fica nessa sem saber aonde que eu posso aplicar de verdade aquilo que está na internet, como isso vai funcionar na minha casa. Então, a gente trouxe para Caxias, né, essa proposta bem inovadora, que é um congresso que fala sobre as 4 grandes áreas do desenvolvimento infantil. Que é o físico-motor, cognitivo,
psicossocial e emocional, e a linguagem, né? Isso aí. E não necessariamente nessa ordem, eu acho. Não. Né? Todas elas são importantes, têm a mesma relevância. Né? Então, na primeira edição do Congresso, a gente teve psicóloga, neuropsicopedagoga, a gente teve nutricionista, educador físico. Então, a gente falou muito sobre parentalidade, sobre as relações familiares, né? Um pouquinho sobre os transtornos, a gente deu essa entrada no assunto, né? E agora a gente vai falar bastante sobre a prática baseada em evidências. Então, não é aquele achismo ou aquela experiência pessoal, mas não, é realmente as pesquisas, o que nos diz o meio científico. Vai ter uma continuidade. Exatamente. Forma, já um degrau. Um degrau acima daquilo que foi falado na primeira edição. Vivi, Thomas, fala um pouquinho aí, né, também sobre o assunto. Claro. Então, como a Gica falou, né, já deixou, acredito que grande parte explicado. Eu acredito que, além disso, o propósito do Congresso, ele vem também um pouco para desmistificar, sendo que a gente vive uma transição hoje de gerações, né, de quem nossos pais, nossos avós foram nos educando para uma idade hoje, né, essa geração nova de pais, assim, que busca informação, que quer dar o melhor para os seus filhos, e o Congresso, ele vem com isso, e a gente sentiu a necessidade num primeiro, né, mesmo que no primeiro Congresso também tivemos profissionais da área, profissionais renomados, grande parte aqui de Caxias, mas nesse segundo a gente traz profissionais ainda com essa base específica na ciência, então com estudos mesmo, né, e aí... Claro, a gente também entra numa questão de, mas na prática a teoria é outra, então Exato. Todos esses profissionais que estão vindo, eles vivem a maternidade, a paternidade hoje, junto com os seus estudos. Então, assim, a gente tem a teoria muito bem embasada na ciência, como a Gica falou, mas a gente tem a prática deles que eles vivenciam e aplicam isso, né? Então, para esses pais que querem se qualificar, a gente brinca muito, eu acredito que no início, né, da nossa... jornada juntos, como sócias do Congresso, sobre quão importante seria uma escola para pais. Porque, né, a gente tem escola para tanta coisa, e hoje, né, além de fotógrafo, eu estudo psicologia, já me direcionando para essa área de desenvolvimento infantil, que é onde eu pretendo atuar, pós-formada, e percebendo na faculdade de psicologia quantas coisas importantes teriam sido melhores para que pais comuns, que não são, né, da parte motora, como a Gica, que é educadora física, ou da parte da psicologia, para pais que não têm acesso a essas informações, mas que elas são tão necessárias para o desenvolvimento de uma criança. Então, a gente hoje aprende tanta coisa, mas a gente, infelizmente, ainda não aprendia como ser pai e mãe, a não ser na prática. O Congresso, ele... e acertando empiricamente, exatamente, repetindo os erros dos pais, né? Às vezes, e dos avós e dos bisavós. Exatamente. Então, o Congresso, ele vem como um ambiente, além de tudo, para que existam essas trocas entre os pais, entre cuidadores, entre avós, e a gente fala, né, que o Congresso é para todo adulto que lida com uma criança. Ele não é especificamente para alguma área, é para todo adulto que lida com uma criança, que vai fazer parte desse desenvolvimento e que pode, né, trazer benefícios para essa criança se tiver acesso a esses conteúdos que falem mais e melhor de como educar, principalmente nessa geração, né, que entrou internet, que está entrando inteligência artificial, que tem muita coisa acontecendo e a gente acaba não dando conta de entender todos esses movimentos do mundo, né? Sim. Eu sou pai e sou avô. Quer dizer, fiscalizar é difícil hoje em dia, né? A criança pequena, tem um neto de 1 ano, já está mexendo no celular. Os filhos, tudo bem, são adultos, mas a gente não sabe. A gente se auto-responsabilizar muitas vezes diante de tanta oferta de conteúdo, de tantas coisas. Esse é um exemplo, né? Fiscalizar não é proibir, fiscalizar é estar presente, né? É evitar o trauma antes que ele aconteça, né? Não é isso? Diminuir eles, né? Eu acredito que a gente não vai evitar todos os traumas, mas diminuir ao que tiver ao nosso alcance, né? Enquanto adultos. Isso pode interferir, não tem problema. Então é isso, Miguel. A gente vê hoje o mundo se transformando tão rápido, né? E nós adultos temos dificuldade para acompanhar isso. E as crianças, elas
fazem isso de forma muito mais rápida, Sim. né? Eles se adaptam muito mais rápido do que a gente a essas transformações do mundo. E até tu comentou ali da fiscalização, né? Das telas e dos comportamentos da criança. E trazer essa responsabilidade justamente para as famílias, né? Essa responsabilidade não é nem só da escola, nem só de casa. A gente tem que ter um trabalho em conjunto. Pensar que um complementa o outro, né? Não é uma briga, quem faz e quem não faz. Não, faremos juntos, né? Ambos têm responsabilidade e quem sai ganhando no final das contas é a família, né? É isso a sociedade. Aí, é a sociedade. Exatamente. Porque essa adaptação, se não tiver uma curadoria, a gente tem falado aqui em outros momentos, não é? Ou seja, uma proposta de escolha. Olha, um leque, olha, isso aqui não é legal, não vai, né? Depois quando tu tiver responsabilidade sobre si mesmo, ok, né? Mas enfim, falando basicamente nesse tema, né? Porque o Congresso tem vários temas, né? Tem vários temas. Às vezes acontece uma adaptação na forma errada, né? Cada um no seu meio tecnológico, né? no seu mobile, no computador, na TV, no celular, se reúne às vezes... isso é repetitivo, é redundante, mas não está resolvido. No celular, né? Enfim, isso tudo também vai ser pauta do Congresso. Do Congresso, sim. E assim, deixa eu comentar um episódio que aconteceu por esses dias, na semana passada, sim. Que eu vi um grupo de amigos do meu filho, eles estavam brincando, era para estar brincando, né? Mas aí, no final das contas, eles estavam em 6 crianças, e o meu filho não tem celular, mas enfim, das 6 crianças, 4 estavam sentadas no chão, sim. Olhando o celular. Então, a interação entre eles com os eletrônicos e as telas também fica prejudicada. Exato. Né? As relações interpessoais. E que envolve um monte de questões. Além das fisicomotoras, que é a tua especialidade. Claro, as crianças ficam mais sedentárias, né? E a gente sabe hoje em dia, pela OMS, que é recomendado 1 hora de atividade física por dia. E essa 1 hora pode ser parcelada, né? Não precisa ser 1 hora seguida, mas que para a criança se desenvolver de forma saudável, ela precisa se exercitar 1 hora por dia. Fala, Vivi. Eu ia falar sobre a questão das telas, né? Que é uma pauta importante. A gente vai ter uma palestra exclusiva sobre isso também, que na verdade que vai abordar, né, essa pauta, porque a gente entende que proibir não é o caminho. Exato. E a gente entrou num embate, né, de proíbe ou não proíbe. Mas a gente tem que entender que estamos na era digital e que não existe como tu proibir uma criança hoje de mexer num celular, né? Mas existem ferramentas para que seja saudável, para que a gente consiga adaptar com a rotina, que a gente consiga adaptar com uma rotina de exercícios, até porque a gente já tem estudos, né, que crianças estão com a motricidade fina prejudicadas por conta do uso de telas e de celulares, de aparelhos digitais. Vamos especificar um pouquinho o que é a motricidade fina aqui para o nosso público. Eu vou deixar para a educadora física. Depois tu continua o teu raciocínio, né, Marcelo? A motricidade ampla, para a gente poder exemplificar bem, são as habilidades de correr, de saltar, né, de andar de bicicleta. E as atividades finas são as atividades de recortar, de colar, de manipular objetos menores, né, uma pinça, aquelas atividades que as crianças fazem na pré-escola de colar um feijãozinho na linha, né, essas atividades acabam se tornando prejudicadas. E pensando que para a gente ter uma motricidade fina, a gente precisa antes ter a ampla. Né? Então, as crianças... Porque depois que perde o desenvolvimento cerebral da época, é um desenvolvimento É muito mais tardio. Difícil, exatamente. A gente vê até pelos adultos, né? Sim. O quanto é difícil aprender algo que não foi aprendido quando criança. E vai afetar a profissão, seja ela qual for, um cirurgião, né? Mesmo que tenha robótica, né? E outros tantos, né? Daí, Vivi, continua o teu raciocínio. Abrimos uma janela aqui, um rasqueirisco. Mas, né, concluindo o raciocínio é isso. Então,
a gente vem trazendo esses conteúdos como esse da tela, que a gente sabe, né, que é um dos principais e que a gente sempre acaba sendo questionada, até por toda essa questão do proíbe na escola, não proíbe na escola. E além dessa pauta, o ideal do Congresso é trazer pautas que a gente mostre que os caminhos, ele não é ou um ou outro, né? A gente tem um meio termo muito bem construído, e foi, acho que, um legado que ficou do nosso primeiro evento, que a gente falou muito sobre educação positiva, e aí a gente tem hoje, né, aquela questão da educação positiva é ser permissivo, e não. Educação positiva é justamente tu saber as formas corretas de fazer com que o teu filho entenda, né, os limites, e que tu possa entender também, né, onde uma birra é uma birra de fato, onde ele só não está conseguindo demonstrar a emoção dele de forma correta, como tu vai estimular o teu filho a entender sobre as emoções dele, demonstrar de forma correta, para que ele se desenvolva melhor dentro da tua casa, com os teus parentes, ou na escola, né, na sociedade como um todo. Então, todas as pautas que a gente vai trazer no Congresso, que a gente traz, assim como a gente trouxe no primeiro, é justamente para mostrar esse caminho do equilíbrio, né, que não é uma coisa ou outra. Então, assim, para quem tem dúvidas em relação a isso, se sim ou se não, geralmente o depende é o caminho, né? Vai depender de cada caso, de cada família, de cada situação, de cada ambiente que se está inserido. Sim. Aqui a gente está falando de infância, né? Até onde vocês definem, né, no Congresso, não tem, né, exatamente, eu acho, um conceito. O meu filho perguntou se eu já saí da 5ª série essa semana. Então, para os homens principalmente, mas aonde termina a infância e começa a adolescência, né? Normalmente é por volta dos 12 anos, né? Então a gente vai abordar, enfim, até os 12. É claro que o desenvolvimento, até hoje em dia, se sabe que o córtex pré-frontal, que é a área específica que faz as funções executivas, né, do ser humano. Então, ela só vai se formar lá pelos 23, 24 anos, completamente. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, esse negócio de birra, de descontrole, ele não é porque a criança não quer, ou porque está chamando atenção, ou porque isso, ou porque aquilo. É porque realmente, às vezes, a gente não está pronto. Fisicamente, não é nem psicológico. Exato, é uma questão fisiológica, né? Sim. Então, a gente vai abordar muito isso, e cada fase com o seu desenvolvimento. A gente tem, hoje em dia, os marcos do desenvolvimento, né? Sim. Que são normativas que a gente deveria ficar atento, né? Até quanto tempo a criança deve caminhar? Até quanto tempo a criança deve falar? Então, esses marcos do desenvolvimento, não só nessa primeira infância, né? Mas até a fase de adolescente, para que a gente entenda, né, se a criança está dentro daquilo que é esperado. De uma média. Né? Isso, de uma média. Não é que a criança tem que ser um hipergênio, não, mas que a gente deve ficar muito atento. Saúde, porque às vezes acha que tudo é normal, que é da personalidade, e é algum tipo de atraso, né? Cria, né, isso de que toda criança tem seu tempo, e como a Gica falou, a gente tem um marco que mostra que sim, toda criança tem seu tempo. Um exemplo, exemplificando, a fala pode acontecer de 1 ano a 1 ano e meio. Sim. Então, de 1 ano a 1 ano e meio, se ela está passando disso, ela não está no tempo dela. A gente precisa verificar, porque tem algo acontecendo com essa criança. Isso para todas as questões do desenvolvimento, né? Então, é muito bom ficar atento. Sim, tem um tempo, mas dentro de um tempo específico, não, né? De um limite. Então, os marcos é para isso, né? Para que fiquem atentos, e a gente vai ter também profissionais falando da linguagem, que vai ser, né, justamente sobre isso. A gente traz a pauta também de neurodiversidades nesse congresso, mais especificamente. No outro a gente falou um pouco sobre transtornos, principalmente o do TDAH, que é um transtorno esse é o top do momento. Né? Isso, mas agora a gente vai trazer, né, uma mesa redonda com 2 profissionais de Caxias que são excelentes, que a gente vai falar principalmente sobre autismo e altas habilidades, para além de entender, né, sobre o autismo, mas também sobre a inclusão. Então, uma das nossas palestrantes, ela é autista, e ela vai trazer esse outro lado para a gente de como é se sentir incluído, estar incluído numa sociedade, né, em que a gente ainda tem, infelizmente, muitos tabus em relação a essa neurodivergência.
Palestrantes e conteúdo, a curadoria dos palestrantes prioriza profissionais com que utilizam de práticas baseadas em evidências e vivências direta na parentalidade. O time de especialistas, eu vou ajudar vocês aqui, eu vou citar, tá? Nesta edição, conta com Carol Bittar. Se você quiser falar um pouquinho rapidamente, né, sobre cada um, pode ser, ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga. Uhum. Ela tem um livro, e isso aí, Socorro Tenho Filhos. Ela vive a maternidade e ela fala muito sobre birras, né? Então, ela vai trazer toda essa experiência dela, né? Nas birras. Sim, já dá um bom... Birras. A Franciele Miquelon, fonoaudióloga, especialista em neurociência, aplicada à linguagem e aprendizagem, né? É isso. A Fran, ela é daqui de Caxias, ela é fono, especialista em TEA, né? E fala sobre essas questões da fala, né? Principalmente em crianças autistas. O que é TEA? TEA é transtorno de espectro autista. Tá bom. Dr. Júlio Santos, né, pesquisador, professor universitário, autor de diversos livros sobre neurociência e infância. Ele vai falar sobre... Essa é uma palavra difícil, mas ele vai falar sobre o neurodesenvolvimento infantil. Então, ele vai trazer essa parte, né, mais técnica sobre o desenvolvimento infantil, a parte neurológica, um pouco desses marcos do desenvolvimento que a gente está falando, né? Todo baseado em evidências, assim, estudos, o que tem de melhor e mais moderno estudo sobre isso. Legal, doutora Morgana Pellegrini, médica de família, especialista em autismo e superdotação. Isso, a Morgana vai participar da mesa redonda, né? E como a Vivi comentou antes, a Morgana, ela é autista e ela é superdotada. Sim. E além disso... Que não necessariamente é comum, né? Não quer dizer não. Que porque você é autista, você é um gênio, né? Não, tem muitos autistas, principalmente de grau 1, que eles têm esse hiperfoco, né? Sim. Então... acaba se desenvolvendo exatamente. de uma maneira específica. Mas a Morgana, além dela ser autista e ser superdotada, ela tem filhos na mesma condição. Olha só. Então, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a percepção dela, né? De estar na situação. Sim. E, além disso, ela trabalha numa clínica, né? Que faz esse atendimento a portadores do TEA, né? Sim. Temos também, acho que faltou... Thalita Tonin. Isso aí. Orientadora parental, doutora em farmácia, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Isso. Eu acho que ela vem para dar um abraço nas mães, principalmente, né, e falar sobre como é possível ser uma mãe sem culpas, né, porque a gente falou muito sobre conteúdo aqui, sobre aprender mais como educar e desenvolver seus filhos, mas a gente também tem que lembrar da leveza, né, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente já tem esse dito na nossa vida. A mãe no mercado de trabalho, né, hoje em dia é bem diferente. Isso, e vai ser também a doutora Thalita que vai falar um pouco sobre telas, então ela vai falar sobre essa parentalidade, né, essa maternidade possível, assim, é sobre mães reais, né, então essa é a parte do carinho que a gente quer entregar para as mães, né, que vão estar no congresso. Só a gente de peso, né, no assunto. E Wagner Perusso, que é professor, doutor em educação, pesquisador na área de parentalidade também, né? Isso, ele vai falar um pouquinho sobre os pilares que fazem a união, a integração entre família e escola. Né? E talvez o Wagner vai falar um pouquinho sobre a parte mais pedagógica, educacional do desenvolvimento. Legal. Meninas, então, para a gente dizer para o público, né, alvo, quem é, aonde, como, quando, por quê, por gentileza? Então, o Congresso Desenvolver é para todos que se envolvem de alguma forma com crianças. Então, pais, mães, avós, babás, professores, cuidadores de criança. E também profissionais da saúde, né? Psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos. Eu coloquei o link do site de vocês aqui, vou colocar ele na tela para que o pessoal saiba também aonde se inscrever. Fazer a inscrição, né? Tem um período, é no dia 22, né? Melhor o pessoal ir se inscrever o quanto antes, né? Eu acho que todo conhecimento é válido, ele é preventivo, né? Ele depois
quem é pai, quem é mãe, quem se envolve com criança, né, sempre vai achar que poderia ter feito melhor. Né? Exatamente. Né? Sempre a gente vai achar, podia ter amado mais, ou ter sido mais severo, ter sido, né, não no sentido negativo, mas de dar um limite, né? Exatamente. Então, ou de como dar esse limite. Da maneira correta, né? Exato. Isso, e aí a gente tem o nosso Instagram, é @Congresso Desenvolver, ali tem o link para o site e o link para o nosso grupo do WhatsApp. Tá legal, o local e horário está aqui na tela também para você, qualquer dúvida entre aí nas redes sociais das meninas ou no site. Nós conversamos sobre o Congresso Desenvolver. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Teoria de Tudo. Muito obrigada, Miguel. A gente que agradece o convite mais uma vez, muito obrigada. E o último recado para essas famílias que nos ouvem é de que nós falamos muito sobre esses conteúdos, né? E, obviamente, esses profissionais, esses conteúdos, hoje a gente encontra na internet o lado positivo. Mas o Congresso, ele é um momento de entrega presente para que pais e mães que não podem, às vezes, né, partir um dia ou ver um vídeo de 15 minutos sem ser interrompido. Então, o Congresso é um dia de qualidade para falar sobre o desenvolvimento dessas crianças. Eu acho muito perigoso você pegar uma receita, seja ela qual for, na internet e usar aleatoriamente. Você não sabe o resultado. Não, dá uma aspirina, mas dá uma dipirona, dá isso. E se a pessoa tem, né, a criança, ou até o adulto, eu acho perigosíssimo. A pessoa pode ter uma alergia, pode ter um choque anafilático, pode ser, não, para pele, passa lá não sei o quê. Na internet, tudo bem, você pode saber o que o médico está te passando. Né? Mas as pessoas muitas vezes dizem para a gente concluir isso, as pessoas dizem, não, vai lá e pede para o médico te dar isso. Não, o médico que vai dizer, não é o psicólogo que vai dizer, não sou eu que, o meu filho ou minha filha adolescente, diz para a psicóloga dar alguma... Não, quem é psicólogo, senão não precisa, né? Então, nós não sabemos tudo como cidadãos, cidadãs, pais, mães, tios também, né? Madrinhas, padrinhos, que tem uma influência muito grande também na educação, né? Legal, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Obrigado. O Teoria de Tudo segue por aqui, nós vamos colocar o esporte no ar para você. Joselito Santos tratando da dupla Grenal, da dupla Caju, acompanhe com ele, deixa eu botar na tela aqui. Por dentro da bola. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos no ar para mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola. Gauchão já para muitos definido, para outros não, mas tem gente dizendo já que o Inter é campeão, que acabou o campeonato, que as regras mudaram, enfim, que só precisa uma partida. Foi 2-0 para o Internacional na Arena, mas também é claro que a nossa pauta continua com as agendas estendidas, aí o calendário do Esporte Clube Juventude, do Caxias que se prepara aí para mais uma edição da Série C também, enfim, isso tudo nós vamos falar com ele, Joselito Santos, nosso querido amigo, né, comentarista, narrador, preparado, informado, trago ele para a tela aqui, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. A nossa pauta pelo começo, vamos de gauchão primeiro, né? Depois a gente fala da dupla Caju, já que tá bombando aí, deu 2-0 pro Inter ontem, já tá definida a pelada, a parada, ou tu acha que não? Grenal é Grenal, a gente sempre fala isso e o Jardel já dizia, Grenal é Grenal e vice-versa. Mas assim, é uma situação bem difícil para o Grêmio reverter. Não acredito que o campeonato esteja definido, mas o Internacional deu pelo menos assim, uma mãozinha o Internacional botou na taça, tá? Ele deu um grande passo porque ele pode perder por 2-0, leva para os pênaltis. Se ele empatar, já é campeão, e se ele perder por 1-0, já é campeão. E aí vai aquela questão psicológica, né, Miguel? Uma coisa é tu chegar, tá 0-0 e tu vai lá e faz 2-0. Outra coisa é tu ter que entrar e ter que fazer 2-0. Então, é uma semana também bem diferente para ambas as equipes. O Internacional vai ter uma semana tranquila, onde ele só vai focar no Campeonato Gaúcho, vai descansar, vai treinar. E o Grêmio tem uma parada bem complicada durante a semana, vai jogar contra o Atlético no interior de Minas Gerais pela Copa do Brasil. Então, o Grêmio vai estar desgastado mentalmente e fisicamente também.
Mas não dá para mandar o reserva lá, que é Copa do Brasil, é Copa do Brasil, né? O Grêmio vai desistir do campeonato? Não vai, né? E aí? Não acredito que faça isso. Eu não acredito que vá com o time reserva, porque é muita grana que envolve. E o Grêmio é chamado o rei de Copas, né? Ele é praticamente um dos que mais ganhou, acho que só perde por Cruzeiro, salvo engano. O Grêmio tem 5 conquistas e o Cruzeiro tem 6. Então eu não acredito que o Grêmio vá com um time reserva, um time alternativo para jogar contra a equipe do Atlético. Vai ter que jogar as ganhas, como se diz em Minas Gerais, e também vai ter que jogar as ganhas porque quer ser octacampeão. Ficou um pouquinho mais difícil, se distanciou, mas não é impossível. O Grêmio tem aquela fama de ser o imortal, o tricolor, enfim, e de fato o Grêmio é copeiro. O Grêmio nessas horas, quando a gente acha que o Grêmio não vai conseguir, o Grêmio consegue. Mas em termos de futebol, ainda mais assistindo o Grenal como eu assisti ontem, o Internacional tecnicamente é muito melhor que a equipe do Grêmio. É isso que eu ia te perguntar, na questão da garra, no Grenal é Grenal e vice-versa, ok, dos reclames, não é, extra-campo, tem gente que gosta mais de tudo isso, né, de qualquer outra coisa. Agora, dentro de campo, quem é mais time e é favorito, portanto, o Internacional? Desde o começo do ano, na minha opinião, desde que iniciou o Gauchão, eu falei isso nas nossas transmissões, o Ivan sempre pedia um palpite, enfim, eu sempre fui enfático em dizer, quem é o favorito, na minha opinião, é o Internacional. Se ele vai vencer ou não o campeonato já é outra coisa. Mas para mim o Internacional era o time mais preparado, e aí o segundo, na minha opinião, era o Juventude. A minha final ainda é Juventude Internacional pelas equipes, pela formatação. O Juventude é um time mais pronto, me parece que a equipe do Grêmio, e o Internacional é um time que está mais pronto também. Os dois vêm de bases de 2024. E a equipe do Grêmio, ela praticamente se remontou, com comissão técnica e muitos jogadores. Então o Grêmio está na final, ok, é Grenal, muito se queria isso, foi feitas muitas coisas para que o Grêmio estivesse nessa final, mas na minha opinião particular, o Internacional tecnicamente é muito melhor que a equipe do Grêmio. Quando tu dizes, foram feitas muitas coisas para que o Grêmio estivesse nessa final, isso inclui o quê? O pênalti não dado na bicicleta? Foi pênalti, não foi? Principalmente isso, né, Miguel? Eu acredito que isso que aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, e aqui está falando alguém que é isento, alguém que está buscando apenas falar o que enxergou e estava no estádio Alfredo Jaconi. Eu falei pênalti não, pé alto, né? Na verdade não era pênalti, né? Isso, não era pênalti, seria um gol anulado e uma falta. Isso. E aí a pergunta que se faz, né, Miguel? Se fosse ao contrário, o juiz daria ou não falta? Ele daria, provavelmente ele daria, porque isso é uma regra do futebol. Pé alto, jogo perigoso. Quando tu vai fazer uma bicicleta, tu tem que estar muito distante do teu adversário. E o Gustavo Martins estava próximo do Mandaca, tanto é que foi o áudio, depois nós vamos falar a respeito, o Juventude emitiu uma nota a respeito do áudio do VAR. Olha, sinceramente, o que o Caio Max falou lá, o rapaz do VAR, é algo que particularmente surreal. Ele disse, é para validar o gol, apenas para tu validar o gol. Tocou, mas não interferiu. Enfim, umas coisas que particularmente eu não consigo conceber, porque tu vê nas imagens que sim, é um jogo perigoso, é algo que de fato, tem um problema ali do jogador da equipe do Grêmio. O Mandaca vai com a cabeça e o jogador do Grêmio vai com os pés. Então aí não tem uma igualdade, não tem os dois que disputaram com os pés, não tem os dois que disputaram com a cabeça. Então, na minha opinião, é jogo perigoso, é falta. O gol deveria ter sido anulado, não precisaria nem de VAR, na minha opinião. Se o árbitro da partida, que é o Anderson Daronco, que estava à frente, ele viu este lance como um jogo perigoso, que a regra diz jogo perigoso, ele já deveria ter anulado esse gol, não precisaria nem ir pro VAR. Mas, enfim, agora acabou, é Grenal e segue a vida. Só que nós estamos numa época atrás se dizia que contra fatos não há argumentos, não é? Estamos flagrante dos fatos. Hoje em dia, narrativas superam fatos. É isso que é complicado. O que eu vou te dizer?
o Grêmio, ou os gremistas, enfim, eles se baseiam de que não foi dado o pênalti na arena, então o que aconteceu no estádio Alfredo Jaconi ficou tudo kits. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Né? Até porque o resultado do Jaconi mudou a história do campeonato. O resultado do Jaconi, o Grêmio foi para a final. Aquele pênalti não mudaria em nenhum momento o resultado, porque o Grêmio estava melhor que a equipe do Juventude e possivelmente teria vencido por um placar maior. Mas isso não mudaria a história do campeonato. A história do campeonato foi mudada aos 51 minutos do segundo tempo no estádio Alfredo Jaconi. E aí vai o quê? Os 3 pilares para mim, ó. Aqui tá 3, ó. 3 pilares dos pênaltis, tá? O que é os 3 pilares para mim do pênalti? Treinamento é o primeiro, para mim é o primeiro pilar. Competência e psicológico. Sim. Então o Juventude perdeu seu psicológico e não teve a competência. Treinamento eu até acredito que treinou, mas não teve a competência suficiente e perdeu seu psicológico. E esse argumento compensatório não cola, né? Não tem nada a ver. Um crime não justifica outro. Não tem nada a ver. Uma falta Exato. Não justifica outra. Essa teoria compensatória não justifica. Mas enfim, né? Vida que segue. O favorito é o Internacional. Já falamos também da ideia do Grêmio. Vamos de dupla Caju, então, para ver o que rola. Vamos de Juventude primeiro, seguindo aí pela Série A. Então tá, o Juventude, então, depois de sair da Copa do Brasil e depois de sair do Gauchão no outro sábado, contra a equipe do Grêmio, agora o Juventude foca exclusivamente na Série A para o resto do ano, né? Não tem mais nenhum campeonato que o Juventude vá dividir as suas atenções. O foco total é na Série A do Campeonato Brasileiro. E, por enquanto, o Juventude só teve uma saída, a saída do Eric Farias. O Eric Farias vai para o Ulsan da Coreia do Sul. É um time da primeira divisão que, inclusive, vai disputar o Mundial Interclubes no meio do ano. Então, por isso que ele é Farias, né? Não fará mais. Exatamente. Não fará mais, perdão. Então, é um atleta que o Juventude investiu em torno de R$700 mil na sua compra de 80% dos direitos federativos. E agora vai render, sabe quanto para o Juventude, Miguel, essa venda aí? 5 milhões de reais vai render para o Juventude. É dinheiro, né? Então, limpinho. Então, acredito. Impostos? É o que foi falado, não sei se é limpo, acho que deve ter algum desconto, mas que seja um pouco de desconto, dá para mim esse desconto que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu não estou falando de comissão nem de jabá, estou falando de impostos. Muito bem. Mas assim, é um jogador que ele é conhecido como o artilheiro dos gols importantes. Por que o artilheiro dos gols importantes? Porque o Eric Farias ele não fazia tantos gols assim, mas ele fez gols bem importantes. Perfeito. E o Juventude que está convocando, né, para o Conselho Deliberativo dia 11, terça-feira, o edital de convocação aí, para decidir, né, quem sabe as diretrizes. Isso eu acho importante também, não é? O futebol cada vez mais. Basta ver o VAR que trouxe grande parte do futebol para fora dos gramados. Não é só o juiz que decide. E o VAR, agora tem o VAR isso, o VAR aquilo, ou seja, se criou um conceito de VAR instável, inclusive, devido aí a essa análise de comportamento. Esse VAR é tal, esse VAR é tal. Ou seja, é fato, né? São 3 ou 4, 5 juízes a mais que sejam, mas que também são fadados a erro coletivo. Sem dúvida alguma, né? A questão do VAR, o VAR, ele, na minha opinião, ele vai continuar tendo erros porque existe a questão da interpretação. Por quê? Ali tem uma máquina, mas a máquina ela é conduzida por pessoas. Que nem neste lance, vamos falar deste lance mais uma vez, do jogo do Juventude e do Grêmio. Foi uma questão de interpretação, na minha opinião, não precisava nem interpretar. Porque o rapaz do Grêmio, ele dá uma bicicleta na cabeça do Mandaca. Isso para mim não tem interpretação. Isso para mim não existe interpretação, acabou, mas ele interpretou. Jogo perigoso. Seria taxativo, né? Não precisaria de interpretação. Ele não é exemplificativo, não existe uma exemplificação, ele é taxativo. Mas não foi, segundo para eles, não foi. Então, o VAR vai continuar tendo esses erros bizarros, inclusive, porque existe essa questão de interpretação.
Aí até foi falado, mas por que o Juventude não entra com uma ação, porque não sei o que, não sei o que. É muito complicado porque existe o chamado erro de fato, erro de direito. Então, é muito mal visto também, né? Agora, José, só para entender, o público entender também. O VAR, se tiver divisão, quantos juízes estão lá? Quem é que bate o martelo? Tem uma votação, é a maioria dos juízes do VAR que decide, porque pode dar divergência ali no VAR. A gente está falando do VAR como um conjunto, mas são várias pessoas que estão ali, né, julgando. Na realidade, quem decide é aquele que conversa com o árbitro de campo, e quem decide é o árbitro de campo. Por mais que o árbitro de vídeo diga assim, eu acho que foi pênalti, o cara olha e diz, não, mas eu não achei que foi pênalti, eu vou dizer que não foi pênalti. Quem decide é o árbitro de campo. Então, sim, mas ali no VAR, antes de comunicar... É o principal. É ele que decide. Ali é um debate. Ele que decide. Primeiro. Porque tem o árbitro de vídeo, vamos chamar, esse é o que decide. Tem os dois assistentes, o AVAR 1 e o AVAR 2. Eles estão ali para conversar. Mas quem decide é o árbitro de vídeo. Esse é que decide. Sim. Tá bem. Muito bem. O que mais temos de Juventude, então? Bom, do Juventude a gente já falou, então, inclusive que ele emitiu essa nota oficial repudiando, né, essa questão relacionada como é que se diz, aos áudios do VAR. E agora o Juventude, ele segue a sua vida no Campeonato Brasileiro, acabou de contratar também um atacante de lado, não é bem uma reposição ao Eric Farias, porque ele é um jogador mais de lado do que o próprio Eric Farias, o Eric Farias também fazia como centroavante, mas o jogador é Maurício Garcês, que veio da equipe do Avaí, vem por empréstimo, então é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro reforço, né, que o Juventude tem para a Série A, mas ainda tem muitos jogadores aí que podem vir, porque o Juventude precisa de muitos reforços, centroavante, precisa de um zagueiro, precisa de lateral esquerdo, volante, até mesmo meia, daqui a pouco pode aparecer, e mais um atacante de lado. Então o Juventude precisa de algumas peças também. Pois é. Atacante de lado é quase que um sinônimo de ponteiro esquerdo, ponteiro direito, como é que é? Qual é que a função do atacante de lado? O atacante de lado é aquele jogador que ele vai para cima do zagueiro. Mas hoje ele é chamado de extrema. Né? O extrema é aquele jogador que fica mais extrema direita, extrema esquerda, enfim, aquele jogador mais rápido, aquele jogador que vai para cima do zagueiro, para cima do 1 contra 1, como a gente diz. Então o atacante de lado é esse, porque ele fica mais no lado do campo, ele pode ir um pouquinho por dentro, ele pode ajudar o lateral. Então por isso que é chamado de atacante de lado, atacante de velocidade. Por isso que é chamado de atacante de lado. Muito bem. Segue o baile aí, irmão. Muito bem, de Juventude é isso, então. Agora vamos passar para a equipe do Caxias, que também está fora do Gauchão e também está fora da Copa do Brasil, né? O Caxias que fez uma partida digna contra a equipe do Fluminense. Era muito difícil que o Caxias conseguisse a classificação diante da equipe carioca, mas fez uma partida digna. O Caxias não fez um primeiro tempo tão bom assim, e aí no segundo tempo foi um pouquinho mais equilibrado, foi para cima, ousado, mas também teve que se defender. Foi um pouquinho mais ousado. E aí a equipe do Caxias acabou perdendo para a equipe do Fluminense, né? A equipe do Fluminense é muito melhor que a equipe do Caxias, não existe comparação. Nós estivemos no Estádio Centenário, né, Miguel? Você também esteve, então você viu alguns jogadores, e com certeza eu vou falar, daqui a pouco tu vai lembrar. Um deles é o Canóbio, né, que é o uruguaio pelo lado esquerdo, um jogador de muita velocidade, muito intenso, muito rápido, muito inteligente. Para mim foi um dos principais jogadores da equipe do Fluminense. O John Arias pelo lado direito é um jogador muito interessante também. Pelo meio tinha atletas muito interessantes, o Martinelli. Aí tem o Germancano, que foi o jogador que fez os 2 gols da equipe do Fluminense. É aquele centroavante que tu diz assim, ele não vai fazer nada. Tu der uma chance para ele, ele vai fazer. Isso é atacante de Série A, isso é atacante de seleção, isso é atacante de um cara que ganha milhões por mês. Então essa é a diferença de jogadores. Se livrar, que sabe ficar livre na área, né? Porque recebeu as bolas, ou seja, sabe se livrar da marcação sem correr, que nem um diabo, porque essa é a função do centroavante experiente, né? O Romário se consagrou nisso. Claro que o segundo gol da equipe do Caxias foi uma falha muito grotesca da defesa do Caxias. Foi muito fácil os jogadores do Fluminense entrarem na zaga do Caxias, e principalmente o Cano, a forma como ele chutou, os jogadores do Caxias meio que deixaram ele chutar.
Então teve essa falha defensiva, assim, me parece um pouquinho falha de posicionamento dos zagueiros. No primeiro gol, a mesma coisa. Mas Até você foram sabe que, vistos em... sabe que observando em loco, assim, em alguns momentos, vendo grandes times, né, tanto quanto o Internacional, quanto o Fluminense, que é um time de Série A, treinado por um ex-treinador de seleção brasileira, né, Mano Menezes, que tem uma experiência grande. A capacidade de articulação do Fluminense, você observa no jogo, por exemplo, assim, quase como movimento. Imagina aí um losango, um quadrado, você via isso dentro de campo. O Fluminense retomava a bola, imediatamente você via a formação do time dentro de campo e percebia que o adversário, como o Caxias, ficava... A velocidade de pensamento e de organização desses times é maior, pelo que a gente percebe, assim. Tem mais dificuldade o atleta, até por estar mais cansado, né? Por ter menor preparo. Alguns momentos, eu vi o Caxias deu uma tremida na perna, batendo bola quase como Pebolim na defesa, e quase que deu rebote para o Fluminense, enfim. Uma coisa que eu percebi também, o Caxias estava muito desgastado, e aqui não é nenhuma desculpa, o Caxias estava desgastado porque fez um jogo contra o Internacional, por mais que também, vamos colocar na mesma conta do Grêmio, mas bem diferente, porque o Grêmio é um time que está igualando com o Internacional, é clássico, é final, enfim. Mas o Caxias deu um susto no Internacional no primeiro tempo, então o Caxias também se desgastou. E aí no segundo tempo o Internacional foi muito melhor que a equipe do Caxias e, vamos dizer assim, atropelou a equipe do Caxias. Só que o Caxias veio desse jogo, querendo ou não, desgastado fisicamente e emocionalmente, porque ele tentou de todas as formas. Eu via principalmente jogadores que fizeram uma boa partida contra o Inter, não fizeram uma boa partida contra o Fluminense. O Thomas Bastos estava muito desgastado, isso dava para ver. O próprio Pedro Cuiabá, o Vini Guedes, jogadores bem importantes que não conseguiram jogar, a gente vê que eles estavam desgastados. Aqui não é nenhuma desculpa, é olhar o jogador e entender o que estava acontecendo naquele momento. E também assim, mas também o cara joga... Falta companheirismo no ataque, né? Não tem para onde lançar. O Caxias, várias vezes no jogo, tu viu também, o Golas tentava ligar um contra-ataque rápido, não tinha ninguém. Tinha que segurar a bola e dar um balão para frente e espirrar a bola. É isso que a gente vai esperar agora para a Série C. Muito ainda está se questionando o treinador Luizinho Vieira. Agora acredito que ele vai ter um grupo mais completo, porque nesse gauchão, e principalmente nesse jogo contra a equipe do Fluminense, o Caxias não tinha centroavante. Exato. O centroavante era o Richard. O Richard entrou no segundo tempo, até não entrou mal o Richard no segundo tempo. Ele e o Gabriel Lima entraram muito bem, inclusive. Foram jogadores que, na minha opinião, fizeram a diferença ali na frente. O Richard quase fez um gol, um pouquinho antes do Caxias fazer o gol, quase que o Richard faz um gol. Quando ele recebeu na entrada ali, na pequena área, deu aquele toquezinho por cima do Fábio, a bola foi picando, quase que eu gritei gol, e a bola bateu na trave. Exato. E aí, logo em seguida, teve aquela... né? Tu gritou gol, muito bem. Então, o Richard não foi mal. Eu acho que ele entrou legal. Mas ele não é centroavante de ofício. O Caxias não tem um centroavante de ofício, não tinha um centroavante de ofício, perdão, porque o Helder ainda está em recuperação, e o Nescau, Gustavo Nescau, mais 3 meses fora. Então ele vai ficar fora da Série C, ele está fora do ano. Quando não dá o Nescau, eu trago o Todd. Traz qualquer um. Vai ter que trazer o Todinho. Tem que ter um centroavante para distrair o zagueiro. Se não tiver alguém na área ali correndo e ficar chutando de fora. O Caxias chutou algumas vezes de fora contra o Fluminense, mas não tinha perna. Atrasava a bola pro goleiro. Fazia uma jogada bem construída, agora chuta. Puf, se atrasa. É a mesma coisa que atrasar para um goleiro do Fluminense, né? Tu vai chutar fraco de fora da área. Vamos combinar que não vai rolar, né? Mas enfim, isso tudo, né? Claro que é Fluminense e Caxias. Como disse mesmo o Luizinho, e todo mundo diz, né? Que o Caxias vai enfrentar times de Série C mais de acordo. Acho que há esperanças. Eu não acho que é o momento de contestar o Luizinho. Tem aí vi muitas virtudes no time do Caxias com times mais próximos, não é? Do nível, ou seja, da Série C, dá para fazer um bom trabalho. São 4, né? Que sobem, e o plano do Caxias é ir para a Série B ano que vem, né, Jocelito? Eu vou corroborar com isso que tu falou. Eu acredito que o Caxias evoluiu nesses últimos jogos, principalmente aí nesses jogos contra o próprio Internacional.
o Caxias ele teve uma evolução, sim. Ah, mas ele perdeu para o Internacional. Cara, mas é o Internacional, vamos combinar. O Internacional é infinitamente maior e melhor que a equipe do Caxias. Basta e ver aí o tem Grenal muitos torcedores tem muitos torcedores que me dizem, mas o Caxias eliminou o Inter há 2 anos atrás. Sim, eliminou o Inter. O Inter não era esse Inter que está agora. É isso que tem que começar a ter aquele cognitivo, como diria meu amigo Rafael. E não era o Balgar, mesmo Caxias, né? Não era o mesmo Caxias, exatamente. Então são questões diferentes, mas o Internacional, eu nem falo do Caxias. Eu falo que o Internacional hoje é muito melhor que aquele Internacional de 2023. Esse Internacional está muito mais bem treinado, esse Internacional está muito melhor, como é que se diz, fisicamente, e tem um entrosamento de 2024. Tem tudo, o entrosamento ele é a base do futebol. Então, o Caxias sim encarou essas equipes. E esse ano o Caxias está se remontando, tem que pensar assim, né, Miguel? O Caxias contratou praticamente 30 jogadores, 20 e poucos jogadores. Não é da noite para o dia que tu vai ter um entrosamento, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. E uma expressão que está sendo usada, que eu ouvi, acho interessante, até em termos de empresa. Nas empresas, nos negócios, se chama gestão de informação. Ou seja, se você mudar uma peça, você vai mudar um executivo da empresa, ele tem que ter acesso às informações para poder tomar decisão. Num momento tático, né, a memória tática das equipes, isso está falando sobre o Internacional, ouvi falando que o Roger consegue trazer isso. Você troca uma peça, troca um lateral, troca, né, seja quem for, não muda o jeito do time jogar. É claro que fica mais fácil para o adversário também em alguns momentos. Você tem que ter várias, né, estratégias e várias memórias. Mas isso faz parte de um bom trabalho de comunicação, de liderança também, que o Roger provou que tem, né? Enfim, afinal de contas, não foi só pelo dinheiro que ele foi para o Internacional também, tenho certeza, né, Joselito? Ele foi para, como é que se diz, projeção de carreira, né? Uma das questões foi a projeção de carreira. E tirar, né? Depois vai ser difícil voltar, porque por pouco o Grêmio não chegaria, né? Bom, não acabou, pode ser que mude, deu uma zebra, um apagão, a octacampeonato. Mas enfim, nós estamos falando de Caxias e do futebol gaúcho. Tivemos mais um ato de racismo, infelizmente, né? Que foi muito triste. Não sei se tu viu, Joselito, essa semana, e o rapaz chorando. Uma falha jornalística muito grande que ficou escancarada, né? O rapaz, você vai me perguntar sobre o jogo, né? O choro comovente, enfim, né? Das pessoas achando que é normal, e a Conmebol, né? Foi o jogo do Sub-20 do Palmeiras, a Conmebol simplesmente lançando uma nota, né? Aí a imprensa errou também, né? A falta de sensibilidade do repórter foi grande e o choro também correu o Brasil. Não vai mudar tão fácil isso, né? Correu o mundo, com certeza. Fala sobre isso aí, qual é a tua opinião? Contextualiza um pouco melhor do que eu falei, por gentileza. Eu me sinto com propriedade a respeito desse assunto, porque ele foi tema do meu TCC. Então eu tenho propriedade para falar a respeito de racismo. E assim, ele é um assunto, e isso eu falei, inclusive, na minha apresentação do TCC, que ele é um assunto que ele não começou há pouco tempo e ele não vai se esgotar tão facilmente. Contudo, tem que ser feito e tem que ser falado cada vez mais a respeito, porque muitas pessoas dizem, não adianta fazer campanha, não adianta falar, porque não se faz nada. Não, tem que falar, tem que fazer campanha, tem que incentivar sim, porque isso pode ser que não acabe, mas uma hora eu tenho essa convicção, eu tenho essa esperança, pelo menos, de que vai diminuindo cada vez mais sim, e quem sabe em algum momento da vida a gente consiga ter um pouquinho mais de consciência. E a gente está vendo que não é só no Brasil, a gente começava a dizer assim, é só no Brasil. Não, isso é questão mundial. A gente está vendo aí o menino, esse rapaz do Luigi, que fez o gol da equipe do Palmeiras e acabou tendo esse problema aí de racismo. O Vini Júnior segue tendo problema na Espanha, né? Então, seguidamente, os nossos hermanos argentinos vêm aqui no Brasil, em Libertadores, Sul-Americana, e cometem atos de racismo aqui no Brasil, ou mesmo nos seus países de origem. Então, tem que ser falado a respeito desse assunto. E o que o Luigi falou foi muito forte, mas foi muito legal. Eu acho que foi muito importante o que ele fez.
porque ele simplesmente olhou para o repórter e disse, sério mesmo que tu vai me perguntar a respeito do jogo? Porque eu acho que ele não entende muito espanhol. Exato. Acho que tinha um rapaz ali que fez a tradução, e aí tu vê no rosto dele que ele não estava com raiva, né, Miguel? Não era raiva. Não, ele ficou chocado com a disfarçatez. Exato. Né? Isso aí, ele chorou de uma forma de uma pessoa inocente, de uma pessoa que sentiu de fato o que é o racismo. Ou tipo assim, então, ninguém vai dar bola. Sabe? Ele pensou assim, o cara vai me perguntar o troço. A Conmebol disse que vai colocar medidas, né? Mas enquanto não aparecer aí... A medida que a Conmebol deveria ter feito é o que foi feito com o Grêmio, quando aquela menina, que inclusive ela sumiu do mapa, como se diz, o STJD, inclusive eu coloquei no meu TCC, o STJD, por 5-0, eliminou o Grêmio da Copa do Brasil. Eliminou o Grêmio. Então, exatamente. O que a Conmebol deveria ter feito é ter eliminado o Cerro Porteño da Copa Libertadores do Sub-20. Esse deveria ter sido uma das medidas disciplinares desportivas. Agora, o que o clube vai fazer, que diz que vai tirar o rapaz, aí tu vai me dizer assim, mas tu fala que é crime, o racismo é crime inafiançável. Isso é no Brasil. Como isso foi feito lá, aí é dentro da Constituição e da legislação daquele país. Aí eu já não sei o que acontece, quais são os tratados, o que acontece. Se fosse no Brasil, sim, é crime inafiançável e imprescritível, não prescreve. Ou seja, se tu cometer o crime de racismo hoje, se tu tiver 90 anos, tu vai ter esse crime nas tuas costas. Essa é a diferença. É uma vergonha. Exatamente. Ficamos por aqui, Jocelyn. Tu teve uma vitória do Caxias do Sul Basquete, né, no meio da semana. Uma vitória também. Histórica. Uma vitória histórica do Caxias Basquete. Uma vitória histórica, assim, o Caxias nunca tinha vencido o Flamengo, né, e a gente tá falando Caxias e Flamengo, e até eu falei durante a jornada esportiva que foi uma noite histórica. O Caxias, no futebol de campo, jogou contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E em Caxias do Sul, no ginásio do SESI, o Caxias do Sul Basquete jogou contra o Flamengo. Então foi uma noite especial aqui para Caxias do Sul. Infelizmente o Caxias no campo não venceu, mas o Caxias das quadras venceu. Voltamos a qualquer momento com mais informações do esporte, no quadro Por Dentro da Bola. Você acompanha Quem Sabe Caxias News e também por toda a plataforma, no Instagram, no LinkedIn, nos canais de Colab da TV Caxias, canal 14 da NET, no YouTube e também, é claro, como um quadro do Teoria de Tudo. Obrigado, Jocelyn Santos. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. É o Teoria de Tudo. Opa, é Por Dentro da Bola, né? Já tô louco, né? Dentro da bola. Não chegou o Pix aqui, ó. Atenção, vamos para os Recursos Humanos. Tchau, tchau. A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a Livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. Um livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro?
Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Dar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio